Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus permaneça envolvendo os nossos corações. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Nessa segunda-feira agradável, em que a nossa irmã Fabiana está se restabelecendo de uma gripe. E hoje nós teremos uma palestra com o Hélio Zaparoli, nosso palestrante aqui da casa. E tem um recadinho sobre o bazar, que hoje está a R$10, né? Que hoje as peças estão a R$10, o bazar ali da Fátima. Quem tiver interesse em ir lá no bazar após a palestra, fiquem à vontade. E dando início às atividades da casa, nós vamos convidar o Jordão para fazer a nossa prece inicial. E logo após a prece, o Hélio inicia com a mensagem e com o tema da palestra. Que Jesus abençoe a todos nós. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Eu não sei se vocês perceberam o fato de já estarmos aqui, já estamos preparados para receber as bênçãos divinas. Vem o coral e nos embevece com as músicas belíssimas que nos elevam mais ainda os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, voltando-nos ao nosso Mestre amado Jesus, rogando ao sublime irmão que nos abençoe nesta noite, abençoe a nossa casa, ilumine os nossos corações para que consigamos vivenciar os teus ensinamentos e conseguir, divino irmão, pôr na nossa vida prática. Nós não precisamos do Senhor, nós necessitamos imensamente do Senhor em nossas vidas. Por isso nós te agradecemos e contamos com a sua presença entre nós. Obrigado, divino e sublime irmão, e leve a nossa gratidão ao nosso Pai, que assim seja. Não precisa. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do nosso Divino Mestre continue, fazendo presente em nossos corações. Vamos tranquilizando os nossos pensamentos para recebermos a mensagem, aqui da nossa casa. E o nosso irmão, ele vem dizer, prestem bastante atenção nessa mensagem de hoje, que ela tem tudo a ver com o que nós vamos dizer na nossa palestra, mas logo em seguida. Muito bonito isso. É interessante a forma como as coisas coincidem. É incrível. Sim, meus irmãos, muita luz, somente bênçãos, somente alívio aguardam os que hoje choram. Todos nós experimentamos as lágrimas. Todos nós as provocamos. Todos nós podemos secá-las, podemos abraçar, podemos e como podemos. Somos as gotas desse oceano de bênçãos e misericórdias, que é o Pai. Uma pequenina gota sua transforma, alivia e leva a sua bênção. Ó tristeza, ó dor, ó maldade, porque ainda nos machuca, porque ainda nos acompanha, porque ainda permitimos, ainda nos entregamos, ainda deixamos de ver, de sentir, de carregar junto a dor do outro. Por isso sofremos tanto, por isso as amarguras, porque não entendermos que aqui... Melhorou? Ah, tá. Desculpa. Tá melhor assim? Todos me ouvindo bem?
Vamos continuar então. Certo. Deixa eu trazer o telefone para cá. Quanta coisa nos aguarda no amanhã, e nós deixamos que esse hoje nos abafe, nos envolva e nos segue. Ele não pode nos cegar, não pode nos cegar ao ponto de não entendermos que é olhando para frente que precisamos caminhar. Sofredores, desesperados, acreditando que são mal amados, e não são. São muito amados. Alô? Aê! Alô? Aê! Paciência, gente. Sofredores desesperados, acreditando que são mal amados e não são. São muito amados. São preciosos. São partes desse oceano chamado Deus, que a todos nós envolve, que a todos nós abraça, mas que tem uma missão para cada um de nós: promover bênçãos, aplicá-las, curar feridas, amenizar momentos. Sejam luzes, sejam bênçãos. Vocês são o amor de Deus. Acreditem nisso. Que Ele os abençoe. Então, meus irmãos, aproveitando essa introdução, né, com essa mensagem belíssima que o nosso irmão trouxe aqui na nossa casa, que hoje nós falaremos justamente sobre essas aflições. Vamos começar com uma pergunta. Não precisam responder, mas só para ficar na nossa mente. Quem aqui não passou por uma grande dificuldade ou passa por uma grande dificuldade? Quem aqui não conhece alguém que está passando por uma adversidade? Quem aqui já sofreu ou sofre as mais diversas dificuldades que o mundo pode nos oferecer? Todo mundo aqui conhece alguém ou está passando por alguma dificuldade? Em algum momento já passou? E vocês se questionam por que a gente passa por essas dificuldades? Qual que é a importância dessas dificuldades? E uma vez que elas são inerentes à condição em que nós estamos, o que a gente tem que tirar disso? Por que a gente passa por isso? Já se perguntaram? Eu já me perguntei várias vezes. E aí, meus irmãos, é que está a beleza. É aí que entra o nosso tema hoje. Enfrentando as adversidades com Jesus. Esse é o nosso tema de hoje. Olha que coincidência, a mensagem veio justamente sobre isso. E, meus irmãos, o nosso irmão Jesus, ele é o nosso guia, é o nosso modelo, foi o maior exemplo que o Pai permitiu que viesse até nós nos ensinar, nos auxiliar, nos mostrar muitas e muitas coisas. A principal, Jesus veio quebrar com aquela ideia de um Deus punitivo, de um Deus vingativo. E junto dessa ideia, Jesus trouxe a imagem de um Deus de amor, de um Deus Pai, de um Deus que não vem para nos punir. Ele não nos pune, Ele não vinga. Pelo contrário, Deus, Ele vem nos educar, porque Ele quer o nosso amor, Ele quer o nosso bem. Olha que lindo. E junto dessa imagem
de um pai que ama, de um pai que consola, de um pai que alivia, de um pai que ensina, nós temos as nossas dificuldades. E aí vem, por que vêm essas dificuldades? E nesse momento, meus irmãos, nós convidamos vocês a elevarem essa visão, sair dessa visão da matéria, dessa vida aqui e agora. Vamos convidar vocês a olharmos a verdadeira vida, que é a vida espiritual, que é o que o nosso irmão Kardec trouxe quando codificou, né, a doutrina espírita, a nossa verdadeira vida. Quando nós olhamos para essa verdadeira vida, nós observamos que a vida material ela é apenas um degrau nessa escada. Nós observamos que já vivemos N outras vidas no passado. Estamos tendo essa aqui, mais uma oportunidade de nos melhorarmos. Essa oportunidade que hoje nós enfrentamos, com todas essas dificuldades elas vêm para nos ensinar. E aí entra essa ideia, a visão, esse Deus Pai, que são essas dificuldades. Essas dificuldades, meus irmãos, elas são para nos ensinar. No passado nós plantamos e hoje nós colhemos. E como que a gente deve observar tratar essas dificuldades? Nós devemos analisar essas dificuldades como Jesus vem nos ensinando. Olhar essas dificuldades, essas adversidades como oportunidades. Não maldizer as dificuldades que nos chegam, as tormentas que nos chegam, as tempestades que nos chegam. Não, porque o Pai, Ele não quer a morte do pecador, Ele quer sim a morte do pecado. Essas dificuldades, meus irmãos, elas são um bálsamo, elas são o remédio. Essas dificuldades, elas vêm nos ensinar. E quando analisamos, olhamos essas dificuldades como oportunidades, quando vemos que o Pai não quer se vingar, não quer nos punir, Ele quer sim nos ensinar, isso vem nos fortalecer. Quando nós compreendemos a dinâmica a dinâmica reencarnatória, a dinâmica dessa verdadeira vida, que fomos criados do amor, estamos caminhando para o amor, nós vamos compreendendo um pouquinho mais do porquê que enfrentamos o que enfrentamos, do porquê passamos pelo que passamos. Então, as mais variadas calúnias, injustiças, às vezes mal que não tem a ver com o outro, mas sim com uma enfermidade talvez, a gente começa a compreender, que... Estão todos me ouvindo? Lá atrás, lá no fundão? Tudo bem, então. Tranquilo. Então, quando nós vamos compreendendo essa dinâmica, o porquê que nós reencarnamos e como que vai funcionando essas N vidas, a gente vai tendo uma facilidade maior em compreender e como abordar essas dificuldades. A gente vai começando a desenvolver, através dessa fé raciocinada, a desenvolver a resignação. E principalmente, meus irmãos, a gente vai compreendendo que somos artífices da nossa própria vida. A gente compreende que o mal que nos chega, ele nos chega não porque o outro me fez mal. Não porque Deus não me quer bem.
Porque eu errei, agora eu mereço perecer. Não. O mal que me chega, ele chega como se Deus estivesse falando: olha, meu filho, você errou aqui. Você já cometeu este erro. Você agora está tendo a oportunidade de poder resgatar este erro, de compreender onde você errou. É como se um pai virasse para um filho e falasse: olha, meu filho, o que você fez está errado. Está errado por isto, por isto e por isto. Agora você vai estar limitado a poder brincar lá fora ou qualquer coisa, para você refletir sobre o que você fez. E é isso que a reencarnação é para nós. É um momento de reflexão. É um momento de podermos aplicar aquilo que estamos aprendendo, que já aprendemos, e melhor, de podermos quitar. E além disso, meus irmãos, olha o tanto que é lindo, de poder semear novamente. A semeadura não é obrigatória, mas a colheita é. Se hoje estamos colhendo espinhos, por assim dizer, é porque em algum momento nós plantamos espinhos. Mas, ao mesmo tempo que nós colhemos, nós plantamos. O que eu quero plantar amanhã? O que eu quero colher amanhã? Comecemos a plantar hoje. E a parte mais bela nisso tudo, meus irmãos, quando compreendemos aos poucos essa dinâmica reencarnatória, quando nós compreendemos o que nos espera e como nós queremos chegar, é a poder da gente poder ressignificar essas dificuldades. Podermos sair, às vezes, da condição de vítima. Quando compreendemos que nós somos os artífices do nosso futuro e daquilo que vai nos chegar, nós saímos dessa condição de ficarmos apontando que a dificuldade me veio por conta deste, daquele ou daquela pessoa. Não, meus irmãos. Vamos tirar isso de nós. Vamos parar de apontar dedos. Aquele que aponta dedo é porque ainda não tem coragem de assumir a própria responsabilidade. E nós já estamos em tempo de assumir as nossas responsabilidades. Assumir as nossas responsabilidades é libertador. Pararmos de depender ou de entregarmos o nosso futuro para o outro é libertador. Quando compreendemos que nós podemos levantar, sacudir a nossa própria poeira e seguir firmes, isso nos dá um poder incrível. E ainda mais, quando nós escolhemos fazer isso, parar de condenar o outro, parar de culpar o outro, olharmos para as dificuldades como remédios que elas são dados por Deus e por sua misericórdia, nós não estamos sozinhos. Porque o Pai que está no céu, que nos ama muito, observando a nossa coragem, porque tem que ter muita coragem de olharmos cabeça erguida, assumirmos o nosso erro e seguirmos firmes, o Pai vai olhar e falar: muito bem, vou lhe mandar uma ajuda. E aí, meus irmãos, a ajuda vem das mais diversas formas. Muitas das vezes a gente mesmo fala: nossa, que milagre, deu certo o que eu tanto esperava. E nós nos esquecemos que nós também estamos fazendo por onde? Erguemos a cabeça, vamos firmes. A ajuda às vezes vem de uma forma que a gente não espera. Talvez um exame que a gente está esperando e sai na hora que a gente mais precisa. Talvez uma promoção ou até mesmo um emprego. Lá em cima, meus irmãos, tem muitos outros irmãos que nos amam muito e que só esperam nós pedirmos ajuda. E a parte mais linda, meus irmãos, quando nós
reconhecemos que sozinhos não somos ninguém, mas que nós podemos erguer, assumir as nossas responsabilidades, nós estamos trabalhando uma coisa muito, 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 de novo, muito importante, que é a humildade. Quando nós nos reconhecemos filhos de um mesmo Pai, nós paramos de condenar uns aos outros, de culpar uns aos outros pelas nossas dificuldades, e começamos a perceber que o erro está dentro de nós, que nós somos artífices daquilo que estamos colhendo hoje, e nós reconhecemos que somos também capazes de nos erguer, isso é humildade. Nós observamos para nós mesmos e falamos, opa, se isso está acontecendo é porque eu estou agindo errado. Eu preciso mudar. Eu preciso melhorar. Eu não quero mais estar nessa condição. Eu tenho força suficiente para me reerguer. Isso é humildade. E ainda mais, quando reconhecemos o nosso erro e reconhecemos que precisamos de ajuda, isso é mais uma vez humildade. E é nesse momento que Jesus também nos ensinou uma coisa belíssima, o poder da oração. Quando nós decidimos que já está na hora de sair do buraco, entre aspas, que estamos, de enfrentar essa dificuldade, e nós juntamos as mãos, abaixamos a cabeça, no sinal de humildade, jamais de submissão, e nós viramos e pedimos, Pai, dai-me forças, pois eu errei, e eu quero sair. E a gente começa a galgar, mais uma vez, nós estamos fortalecidos. Mais uma vez, o socorro vem. E mais uma vez, nós vamos enfrentando as dificuldades com Jesus. Porque enfrentar as dificuldades, meus irmãos, é também reconhecer os nossos defeitos e trabalhar na melhoria desses defeitos. É reconhecer que nós temos muito a melhorar. E isso é maravilhoso, nós não estamos prontos. Por que isso é maravilhoso? Porque quando reconhecemos que temos que melhorar, as portas se abrem. Tanta coisa nova para a gente experienciar. Tanta coisa nova para a gente viver. E quando vamos aprendendo a nos melhorar, fazendo a reforma íntima, como Santo Agostinho nos ensinou, a alegria vai se espalhando. Não vamos ter a felicidade plena ainda, mas já estamos no caminho. Olha que beleza, quanta coisa nova a gente não tem para viver ainda. Isso é libertador, isso é lindo. Quantos irmãos mais nós temos para conhecer, fazermos uns com os outros, ajudando. E aí vem o próximo passo de enfrentar as dificuldades com Jesus, que é a caridade. Quando nós já voltamos para nós, falamos, não, esse ponto que eu estou está acontecendo isso porque eu errei. E a gente assume essa responsabilidade. Entende que já temos um Pai que nos ama. Temos fé que Ele só quer o nosso bem. E nós compreendemos que temos que nos reformar. Fazer uma autoavaliação. Começar a trabalhar nas nossas virtudes. Nós percebemos que o nosso irmão está como nós, também passando por dificuldades, tais quais como nós. Eles com as dificuldades deles, né, cada um com a sua dificuldade, mas todos enfrentando esses, entre aspas, demônios. Aprendendo a lutar contra si mesmo e jamais com o outro. E aí nós lembramos, fora da caridade não há salvação. Se eu já estou tendo condições de assumir minha própria empreitada, então eu também já tenho condições de ajudar o meu irmão a vencer a própria empreitada dele. Eu já tenho condições de estender uma mão. Eu já tenho condições de enxugar uma lágrima, como a mensagem disse.
eu já tenho condição de ser humano, de auxiliar, de ajudar, que é isso que esperam de nós. E aí, meus irmãos, nós já estamos lá juntinho de Jesus, enfrentando as nossas dificuldades. E aí vem o próximo passo, aceitar Jesus. Quando eu aceito Jesus e seus ensinos, aceitar Jesus é começar a executar os seus ensinos. Quando eu aceito Jesus, tudo começa a se transformar. Aquela dificuldade, aquela cruz que antes pesava toneladas, peso pena. Aquela dificuldade que antes era um monstro, virou cachorrinho, bonitinho. Aquelas pessoas que antes a gente não conseguia enxergar, que a gente tinha raiva, a gente percebe que são irmãos como nós. São filhos de um mesmo pai. Essas dificuldades começam a ser menores. Ainda nos incomoda, e ainda bem que nos incomoda, porque faz a gente sair do lugar. Mas já não são mais barreiras intransponíveis, muito pelo contrário. São degraus de uma escada. São níveis que vamos enfrentando e vamos subindo para alcançar a perfeição. Isso, meus irmãos, é começar a enfrentar as adversidades com Jesus. É reconhecer que somos perfectíveis e vamos aperfeiçoando. E aqui nós lembramos de uma historinha muito linda. Maria de Magdala. Todo mundo já ouviu falar? Maria Madalena? É uma história bem conhecida, né? Conta a história que Maria Madalena era uma mulher, uma jovem muito linda. Muito linda. Que onde ela passava, ela puxava olhares para ela. Era uma mulher que vivia a vida material intensamente, se entregava aos excessos. Mas não porque era desvairada, não, porque ela procurava preencher dentro de si um vazio. Um vazio que trazia uma angústia muito profunda, que ela não conseguia preencher aquilo e se entregava cada vez mais aos gozos, aos excessos, à vida. Cada vez mais angústia. Ela queria sair daquilo, aquilo estava incomodando ela. Um peregrino, por onde passava, realizava curas lindas, verdadeiros milagres, que às vezes só com o olhar as pessoas saíam curadas. Com um sorriso, elas encontravam sentido. Então ela pensou, preciso conhecer esse homem. E ela foi. Foi ao encontro deste homem, que estava passando por ali. Em volta dele tinha uma multidão de pessoas, todos tentando procurar um remédio para suas dores, tentando absorver um pouquinho daquilo que ele trouxera. E então Maria pensou, meu Deus, como que eu vou chegar até ele? Essa multidão, esse tanto de gente no entorno. E ali ela começou a adentrar. Tomava empurrões, puxões, cotoveladas. Foi uma verdadeira luta até chegar a ele, a Jesus. Quando ela conseguiu chegar, ela se atirou aos seus pés e com todas as lágrimas ela lavou os pés de Jesus. Secou os pés com o seu cabelo, pediu perdão. Jesus, então, gentilmente, como ele sempre fora, amoroso de todas as formas, estende a mão, levanta Maria, dá aquele sorriso que, sem palavras para descrever, e ela se sente bem. E ele vira para ela e diz, todo o seu arrependimento e todo o seu esforço, você está livre de todos os pecados. Você está curada. Vá e não tornes a pecar.
Aquele momento, Maria sentiu aquele vazio ir embora. Ele foi preenchido por uma alegria, por uma felicidade. Ela encontrou um propósito. E ela percebeu que todas as dificuldades que ela houver enfrentado até aquele momento, elas foram se diluindo. Porque ela encontrou um motivo. Porque aquele vazio foi preenchido. E ela percebeu que segui-lo seria o caminho. Seria um caminho fácil? Não, porque larga é a porta da perdição, estreita é a porta da salvação. Mas ela teve fé. Teve fé no que aquele homem dissera a ela. Ela foi ouvindo as suas palavras, acompanhando ele, foi vivendo juntamente com ele. Ela foi trazendo Jesus para si, tentando aplicar os seus ensinamentos, tentando viver os seus desígnios. E ela foi encontrando a verdadeira felicidade, foi compreendendo e vencendo essas dificuldades. Ela foi entendendo que o mundo oferece de dificuldades para ela, é possível ser vencido quando se tem fé. Fé em si e fé no Pai. Olha que linda essa história. Tem muitas outras formas da gente abordar essa história, mas hoje nós gostaríamos que ficassem com isso, com essa de como enfrentar as dificuldades com Jesus. E tem uma outra historinha que nós gostaríamos de trazer também. A história é uma fábula. A gente adora fábulas. Elas trazem um ensinamento muito bonito. Às vezes direto, às vezes tem uma moral ali que a gente precisa mexer o doce para vir, mas sempre tem. E essa fábula, ela conta a história de um pardal. O nome do pardal era Cícero. Então o pardal Cícero, ele nasceu no ninho, junto com seu irmão. E ali ele ficava, ele adorava o ninho dele. Foi ali, começou a criar as penas, começou a ficar mais velhinho. O seu irmão também, sempre cuidado pela sua mãe. Ele amava aquela árvore, uma árvore frondosa, muito bonita. E ali ele ficava, até que a maioridade foi chegando. Já era hora dele alçar o próprio voo, seguir o seu caminho. E na família dele tinha um propósito sempre. Sempre que você vai alçar o primeiro voo, você precisa levar uma mensagem até do outro lado do bosque, da floresta. Ele não sabia que mensagem era essa. Não importava. Era um propósito que ele tinha. Só que todo mundo falava que era muito difícil. Que o voo ao longo da floresta era cheio de dificuldades. Um caminho tortuoso. Cícero tinha medo. Poxa, eu sou tão pequenininho, né? Chegou o dia fatídico. Cícero se preparou, colocou um capacete, deu uma chacoalhadinha nas penas. Ele falou, não, eu vou. Na hora de bater a asa, pousa um urubu. Pousa do lado dele e fala assim, ô pequeno pardal, onde você vai? E aí, Cícero vendo aquele urubu daquele tamanho, né? Todo molhado, meio sujo, cansado, fedendo. Perguntou, de onde você veio? Ele falou, eu vim do outro lado do bosque, da floresta. Aí Cícero pensou, eita rapaz, se um urubu desse tamanho quase não chegou aqui, imagina eu. O que vai sobrar para mim? Não passo nem da metade, né? Aí o urubu falou, você está indo lá para o outro lado do bosque? Ele falou, tava. Aí então o urubu falou, você não vai dar conta não, você não dá conta. Olha o seu tamanhozinho, eu que sou desse tamanho, tenho mais de 15 anos de voo altas altitudes, né? Eu quase não consegui, você desse tamanhozinho, vai morrer. E aí ele ficou com medo, e o urubu foi embora. Ele ficou com medo, pensou, meu Deus do céu, não vai dar certo, não vai dar certo.
E aí pousa uma coruja. Muito bonita, pousa, olha para ele e fala assim: ô Cícero, o que que você tem? Ele falou: ô seu coruja, eu tinha que levar a minha missão do meu primeiro voo, a mensagem, para o outro lado do bosque, como todo mundo da minha família sempre fez. E a coruja falou: pois vá. Aí ele falou assim: mas o urubu disse que está tendo uma tempestade muito difícil pelo caminho. Ele falou, a coruja então olhou para ele e falou o seguinte: meu amigo Cícero, as tempestades são tão grandes quanto você deixa que elas sejam. Você lembra de Jesus? E aí o Cícero olhou e falou: a mamãe sempre falou de Jesus. Então, meu amigo Cícero, cada voo que você faz, Jesus está ao seu lado, te apoiando nos seus deveres. Tenha fé, Cícero. Mas seu coruja, eu sou tão pequenininho. Não, você é enorme aos olhos de Deus. Você é o mais importante nas suas missões. E sozinho você jamais estará. Cícero então fala: pois é, eu acho que eu dou conta então. Ele se enche de esperança, faz uma oração, pede ajuda e bate as asas e vai em direção. Ele vai chegando, vê aquela nuvem muito densa, preta, se aproximando, cheio de raios, trovões, aquele barulho estrondoso. Ele lembra da pequenez que ele é, começa a ficar mais devagar, mas ele lembra: não, eu não estou sozinho. Nós não estamos sozinhos. Ele então, todo valente, estufa o peito e fala: eu vou. E vai, e entra na tempestade. Raio para um lado, chuva, gotas grandes, ele pequenininho, toma aquelas gotas na cabeça, baixa a altura, levanta. E aí, na hora que ele acha que vai cair, ele fecha os olhos e fala: Jesus, Senhor, me proteja. Eu estou enfrentando a maior dificuldade da minha vida. Me dê forças. Quando ele abre os olhos, ele vê no meio daquela nuvem preta se abrir uma clareira, uma luz, que desce até ele, esquenta aquele seu corpinho e ele se sente amparado. Ele percebe que sozinho ele não estava em momento algum. Ele lembra da coruja e aí ele segue o caminho dele. Quando ele menos espera, ele chega do outro lado com a mensagem e ele entrega. Do outro lado, quem esperava era a mãe dele. Ela vira para ele e fala o seguinte: muito bem, meu filho, pode ler a mensagem. Quando ele abre a mensagem, ela está escrita: eu sabia que você venceria. Assinada, mamãe. Olha que coisa mais linda. Vamos pegar essa história e vamos trazer para nós. Cada um de nós aqui hoje está vencendo, enfrentando a tempestade que Cícero enfrentou. E conseguiu. Do outro lado, quem nos aguarda? O nosso Pai, que está lá no céu, que já mandou a coruja para nós, que disse que iria nos amparar a cada instante. Essa coruja ainda disse: vou mandar um consolador prometido, que é Jesus. Jesus é a coruja, o consolador prometido é o Espiritismo. Olha que lindo. Então, meus irmãos, essa historinha, nós gostaríamos de contar ela por último, porque ela reaviva em nós toda a fé que nós devemos ter. Lembrar a cada um de nós que sozinhos nós nunca estamos e que a todo instante nos é mandado alguém para nos auxiliar. Lembremos, meus irmãos, vamos sempre juntos com Jesus, que as nossas dificuldades se tornarão mais brandas, mais suaves, e lembremos que essas dificuldades, elas são, na verdade, um pontinho de misericórdia que o Pai, Deus, nos permite para que nós mostremos para nós mesmos o quão grandes somos, o quão capazes somos e o quanto ainda temos que melhorar. Fiquemos em paz. Que Jesus nos abençoe.
Obrigado, Hélio, pelas belas palavras, os ensinamentos. Que Jesus te abençoe. Vamos convidar agora os irmãos e as irmãs passistas para a sala do passe e só reforçar o recadinho do bazar, né, que hoje está lá com a Fátima, as peças a partir de R$10. E o Geraldo também está recebendo ali, quem puder contribuir com o vigia dos carros, com a Devilson, que nos auxilia aí vigiando os nossos veículos enquanto estamos aqui assistindo às palestras. E vamos convidar a nossa irmã Joana para que ela faça a prece final e que Jesus nos abençoe a todos, meus irmãos. Boa noite. Meus irmãos, que linda noite. É uma alegria muito grande compartilhar com vocês desses momentos de aprendizado. Essa luz a nos guiar, nos trazendo sempre ensinamentos bons para que nós possamos, nosso dia a dia, praticar as boas ações. Obrigada, Senhor Jesus, por estarmos aqui mais uma vez. Que todos os nossos irmãos voltem aos seus lares, cheios de paz, de harmonia, de alegria, levando a todos os seus familiares uma mensagem boa também. Que a nossa casa seja sempre amparada e iluminada, os nossos irmãos trabalhadores, encarnados e desencarnados também. Que possamos sempre pensar na caridade, pensar no nosso próximo. Agradecemos também por mais um dia de trabalho, de aprendizado. Que essa paz que Jesus nos traz sempre, esteja sempre a iluminar o nosso caminho, a nos fortalecer. E nós damos por encerrado, orando a oração que o nosso Mestre Jesus nos trouxe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Muito obrigada, meus irmãos.